Olá, companheiros da nossa querida Casa Espírita, Nosso Lar, nosso Centro Espírita Nosso Lar, no qual eu milito. É com muito carinho que nós estamos hoje retornando ao nosso estudo aqui, muito carinho, com muita gratidão. Gratidão à casa, que nos permite essa oportunidade de trabalho, né, gente? Oportunidade de trabalho, de crescimento, a oportunidade de estar aqui com vocês. No momento, só podemos estar de forma virtual, mas tempo chegará, né, em que estaremos nos abraçando presencialmente. Então, a nossa gratidão, nosso carinho a todos os nossos companheiros queridos. E vamos agora, então, fazer a nossa prece. Nós vamos começar hoje pela prece, tá? Vamos elevando os nossos pensamentos, vamos nos sintonizando com toda a espiritualidade operosa que conosco está, a espiritualidade de nossa casa, nosso lar, pedindo as bênçãos desses trabalhadores do Mestre, pedindo inspiração, pedindo que estejam conosco para que possamos desempenhar essa nossa tarefa com êxito, com bom ânimo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, então, compartilhar aqui a nossa tela, tá, gente? Um pouquinho de paciência, porque eu ainda estou aprendendo, tá? Ainda estou aprendendo e nem sei se vou conseguir ainda, até o término, né, das nossas palestras virtuais, aprender direitinho. Vamos lá, gente. Aqui nós temos o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele estava aqui comigo, mas esqueci de botar aqui na mesa, então não vou poder mostrar. Mas é o Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. E o livro, o prefácio desse livro, porque muitas vezes nós apenas lemos as mensagens, né? Esse é um livro de mensagens, e muitas vezes nós esquecemos de ler o prefácio, né? A introdução, essas coisas. Esse prefácio já foi utilizado por mim em alguns estudos, até em outras casas espíritas, mas aqui no Nosso Lar eu não utilizei ainda, então por isso que eu estou utilizando hoje. Aqueles que porventura tiverem visto, né, em outros estudos anteriores, me perdoem, mas para nós é muito necessário. Quanto mais nós lermos, quanto mais nós estudarmos esse prefácio, para nós será melhor, principalmente para mim mesma, né, que sou a primeira aqui a estar relendo esse prefácio. E eu sugiro, né, ele é grande, eu não usei ele todo, então eu sugiro que vocês em casa depois peguem esse prefácio e leiam inteiro, porque ele é muito lindo. Quem não tiver o livro Caminho, Verdade e Vida, pode olhar na internet. Esse livro está em PDF, tá, gente? Então, nós vamos começar aqui, né? Como eu disse, não é o prefácio inteiro. Ele vai falar aqui... deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, gente. Caminho, Verdade e Vida, tá? Aqui a nossa obra, aqui. Começamos aqui, tá? Ele vai falar aqui da lição do mestre. Ele está falando aqui anteriormente do Evangelho de Jesus. Vamos seguindo, então. A lição do mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então, gente, já vamos logo parar aqui, né? O Evangelho de Jesus, a lição que o Mestre nos deixou, ela não é somente para a adoração, ou seja, para que nós possamos ler
adorar, né, no sentido de apenas observar, ficar realmente extasiado até com o seu conteúdo, não é apenas isso. Emmanuel aqui, ele vai mais adiante, ele diz que é imprescindível para a nossa legislação, para a nossa administração, ou seja, é uma lei que nós devemos seguir se queremos o nosso progresso, né? Para o serviço e para a obediência. Gente, a questão aqui da obediência, né? Para o nosso serviço diário, para que nós possamos servir realmente ao nosso Mestre Jesus, e para a obediência, o obedecer. E às vezes a gente fica achando, né, nós ainda com nosso orgulho, mas eu vou obedecer? Sim, nós vamos obedecer sim. Por quê? Porque as leis divinas são a base de boa convivência, elas são a base da evolução em todos os mundos, em qualquer mundo que nós estejamos. Então, precisamos, sim, ter obediência, ou seja, seguir essas leis do Evangelho, essa lição do Mestre, né? Obedecer, a lição é segui-la, é realmente colocá-la em prática. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Gente, isso aqui é importantíssimo, e por isso que a gente repete esse prefácio aí algumas vezes, né? O Cristo, ele não mostra para nós divisão, não pode haver divisão entre o templo e a oficina. Nós, atualmente, né, pelo menos a maioria de nós aqui que está assistindo a palestra, está ligado à doutrina espírita, né? Não que isso seja necessário, mas a maioria realmente é ligada a essa nossa querida doutrina. O nosso templo, então, no momento, é a nossa casa espírita. Já tivemos muitos outros templos, né? Já fomos de muitos outros templos nas nossas diversas existências, mas não pode haver divisão, diferença entre o que se aprende, o que se prega, o que se lê nas casas espíritas e na oficina. A oficina é o quê? É o trabalho, né, gente? É a prática, é o dia a dia. Então, não pode ter diferença entre aquilo que eu estudo e aquilo que eu pratico, tá? Emmanuel continua: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Gente, qualquer lugar que nós estejamos, né? Se é no nosso trabalho, se é na nossa casa, se é no nosso estado, no nosso país ou fora dele, não importa, tá? É campo de trabalho, é para nós praticarmos essas lições em qualquer lugar que nós estejamos. E aí vem aqui, gente, um lembrete importantíssimo que está grifado aqui propositalmente, para que nós possamos refletir, analisar nessa afirmação. Olha só, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, ou seja, desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Vamos refletir aí, então, né, gente? Louvá-lo nas igrejas, nas diversas igrejas, ou seja, nos diversos templos, seja um templo, uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, seja uma casa espírita, um templo budista, não importa, né? Por nós louvarmos o Cristo, louvarmos o seu evangelho dentro de um templo religioso, mas desprezá-lo nas ruas, ou seja, não utilizar esses ensinamentos na nossa vida diária. É que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então, gente, ter naufragado 1000 vezes aí é ter falhado em muitos pontos, né? E se assim não fosse, nós não estaríamos aqui passando hoje por todas essas dores e dificuldades que estamos passando. Nesse mundo ainda de provas e expiações, ainda não seríamos espíritos imperfeitos. Se nós estamos nessa condição,
é porque naufragamos sim, é porque falhamos sim, 1000 vezes, nas nossas diversas encarnações, tá? Por nossa própria culpa. Por que isso? Porque nós cometemos diversas vezes os mesmos equívocos, os mesmos erros, as mesmas falhas. Nós vamos e voltamos e continuamos equivocados. Gente, isso não tenhamos a menor dúvida, porque, como acabamos de dizer, se assim não fosse, nós não estaríamos aqui sofrendo essas vicissitudes. Então, é um alerta, é um aviso, né? Para nós, que Emmanuel nos dá aqui, para que nós mudemos o nosso rumo, para que o nosso barco tenha um novo rumo, para que a gente não naufrague mais. Vamos aproveitar essa oportunidade bendita, o conhecimento que nós temos e aplicá-lo e praticá-lo para poder evoluir, né? Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Como já falamos, né, gente? Não importa o local que nós estejamos, não pode ter diferença entre um e outro. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, transformaram os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. Gente, muitos de nós, nas diversas escolas cristãs, ou seja, nos diversos religiões, seitas religiosas que nós já passamos, pelas nossas diversas opções, né, religiosas, nós transformamos, sim, esses ensinos do Senhor, que são um livro para ser lido e colocado em prática, mas muitas vezes nós transformamos em relíquia morta, naqueles altares de pedra para serem adorados, né? E não praticados. Agora, olha só, no entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho em livro escolar no aprendizado de cada dia. Então, gente, o Cristo espera que nós possamos realmente, no nosso dia a dia, transformar, converter esse Evangelho quer dizer, colocar em prática, né, gente? Converter em código para o nosso dia a dia. E ele diz aqui, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, vamos nós aqui utilizar esse nosso evangelho nas nossas mais humildes ações, no nosso trabalho comum, no nosso dia a dia, com os nossos familiares em casa, ou com os nossos companheiros no trabalho, ou os nossos companheiros de qualquer lugar que seja, a nossa vida como um todo, né? Que o Evangelho seja esse código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. E aí a gente tem aqui a questão da fraternidade. Nós temos lá na Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, a Gênese de Kardec, né? Falando sobre a fraternidade no mundo de regeneração, no mundo mais evoluído. E a Gênese nos diz que a fraternidade será a pedra angular do mundo de regeneração. Então, se nós já sabemos que necessitamos ser fraternos, que essa é uma condição imprescindível para que a gente possa evoluir, para que a gente possa realmente adentrar nesse mundo mais regenerado, né? Onde predomine o bem. Porque o mundo que nós estamos vivendo ainda hoje, né? Essa transição, essa passagem, né? Mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nesse mundo de provas e expiações, está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, no capítulo 3. Nos é afirmado que o mundo de provas e expiações é aquele mundo onde o mal ainda predomina. E que, no mundo de regeneração,
o bem predomina. E nos é explicado lá que, para que nós possamos adentrar ao mundo de regeneração, é necessário que a maioria de seus habitantes pratique o bem, que a maioria seja ligada ao bem. E, gente, o que é maioria? Maioria é o quê? 50%, que é a metade, mais um. Se eu tenho 50% mais um, eu já tenho maioria. Então, é necessário que nós tenhamos sempre em mente esse intercâmbio fraternal, porque não adianta que eu sozinho chegue a esse patamar, a essa evolução, se o meu companheiro ao lado também não estiver comigo. Eu preciso dele para fazer essa maioria, eu preciso dele para chegar a uma condição melhor, mais evoluída. Então, vamos trabalhar mais a fraternidade, né? Vamos agora interromper esse compartilhamento e eu vou compartilhar outro. Gente, estou no aprendizado aqui, hein? Por quê? Porque nós vamos agora ver aqui, essa que nós acabamos de ver foi a nossa página inicial, esse prefácio, né? Nós começamos pela prece, fomos para a página inicial e agora nós vamos ver também do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, na psicografia do Chico, nós vamos ver o item 49, Saber e Fazer. Vamos analisá-lo para o nosso estudo de hoje. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Está no Evangelho de João, tá, gente? Eu não escrevi aqui, esqueci de escrever, mas são palavras de Jesus no Evangelho de João, tá? Tá aqui, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. São as palavras de Emmanuel agora, né? Quase todos sabem, poucos fazem. Gente, quase todos sabem, né? A maioria de nós, a grande maioria, sabe realmente o que é necessário fazer, né? Nós temos o conhecimento dessas leis divinas, então nós sabemos que temos que praticá-la, mas poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Gente, todas as religiões, de modo geral, ou seja, em grandíssima maioria, são poucas, né, as que não ensinam a constituir o que, não ensinam o bem, né, não ensinam aquilo que constitui o bem. De uma forma ou de outra, umas mais equivocadas, outras menos equivocadas, não importa. A grande maioria ensina realmente o bem. Possuem crentes, né, aqueles que realmente acreditam, os propagandistas, aqueles que só sabem fazer a propaganda, né, só sabem falar, mas os apóstolos de cada uma, quer dizer, aqueles que realmente cumprem esses ensinos, aqueles que realmente trabalham, né, gente, trabalham em prol disso, esses são escassos, bem escassos. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Saber indicar caminho, muitos sabem. Mas raras criaturas penetram valorosamente a vereda. Muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Então, são poucas as criaturas que sabem e que realmente fazem, né? Que penetram nessa senda, nessa vereda, muitas vezes abandonadas, porque isoladamente, né? Sem grandes companheiros, sem muitos companheiros para auxiliar. Mas é um esforço supremo. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. Continua Emmanuel.
A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Então, temos que adquirir a experiência, trabalhar. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Ou seja, gente, não é só a teoria, né? A ação edificante é necessária, é imprescindível, tá? Então, qualquer tese do bem, ela só é completa quando ela é ligada à ação. A gente tem a célebre frase, né, que a fé sem obras é morta. Então, a necessidade grande da ação, do trabalho, do saber e do fazer. E finalizando aqui essa leitura, João, né, nós já vimos lá que aquele texto inicial é de João, assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Então, nós só seremos bem-aventurados, felizes, né, venturosos, quando nós realmente concretizarmos esses ensinos, ou seja, quando a prática estiver aliada à teoria. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Então, gente, que nós possamos realmente aliar, né, essa cultura do fazer, do saber, colocar em prática, né, o que nós sabemos, colocar em prática e fazer. Então, vamos agora, gente, falar um pouquinho, né, estudar juntos, vamos pensar juntos sobre esses dois textos que nós acabamos de ver. Nós temos aqui vamos falar um pouquinho da alegria de servir, né? De sermos servidores do Cristo. O Cristo espera isso de nós, que nós realmente possamos trabalhar para o Cristo, ser servos do Senhor. E aí a gente vai lembrar um pouquinho de grandes figuras que nos antecederam e que também tiveram muita dificuldade entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática, mas nós vamos ver também que eles conseguiram, com esforço eles conseguiram, porque nós sabemos que não é fácil, ninguém disse que seria fácil, o mestre não falou, vai ser muito fácil, não, exige esforço sim. E aí vamos começar por Simão Pedro, né? O nosso querido Simão Pedro. Simão, ele era aquele discípulo que estava ali sempre, sempre ao lado do Mestre Jesus. Nós conhecemos a história de Simão Pedro, conhecemos a trajetória de Simão Pedro, e ele conhecia, gente, todos os ensinamentos do Mestre, porque ele estava ali o tempo todo com o Mestre, muitas e muitas vezes o Mestre se hospedava em sua casa, né? Ficava, fazia as pregações em casa de Simão Pedro. Mas o que aconteceu com Simão Pedro? Não vamos contar toda a história, porque a gente já conhece, ou pelo menos a grande maioria de nós já conhece, mas vamos fazer alguns lembretes aqui, vamos relembrar. Vamos lá para a última ceia, vamos nos transportar para lá, vamos imaginar o Mestre Jesus com os seus discípulos ali à volta, né? E conversando com eles, e o Mestre dizia que ia partir. E Simão Pedro, né, inquirindo o mestre, mas mestre, vais partir? Para onde vais? Eu também quero ir, eu também vou. E o mestre dizendo a ele, não estás pronto, só estás pronto no momento para aprender. E Simão Pedro realmente ele ficou até um pouco indignado, né? Porque o mestre dizia que ia partir, que não poderia levá-lo, ele queria ir, não podia, né? O que estaria acontecendo? E depois nós vamos ter lá o episódio da negação de Pedro, que nós já conhecemos, né? Quando o mestre estava no Calvário e chegou um soldado romano, reconheceu Simão Pedro, viu Simão Pedro lá e reconheceu e perguntou para ele, ei,
Tu não és o homem ali de confiança desse tal Jesus? Você não estava sempre com ele em todos os lados? Simão perguntou, eu não, eu nem conheço esse homem, nem conheço esse homem. Depois, uma mulher também, né, reconheceu Simão Pedro e disse, não, és tu sim, eu estou me lembrando, tu estavas com ele. Não, eu não estava. E numa outra ocasião também, né? Então, Simão Pedro, por 3 vezes, negou ali conhecer o Mestre Jesus. E aí a gente vai voltar lá na última ceia, quando Jesus falou para Simão Pedro que ele não poderia ir, né? E disse ainda mais, ainda hoje faz perceber que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Então, o mestre Jesus mostrando ali que ele entendia essa fragilidade humana e que muitas vezes os equívocos aconteciam, né? Os homens erravam, se equivocavam, não sempre, né? Por perversidade, por maldade, mas por fragilidade, né? E foi o caso de Simão Pedro, né, gente? Simão Pedro negou, sim. Por quê? Ele não era perverso de maneira nenhuma, não era mau, não praticava o mal, mas ainda estava naquela fragilidade humana. E o Cristo entendia isso, é claro, né? Ele era um mestre. Por quê? Porque houve medo ali na hora, né? Simão Pedro teve receio, afinal de contas, ele não estava realmente preparado para aquilo. Mas o que é importante nós frisarmos é que depois, né, Simão Pedro mudou a rota. Simão Pedro trabalhou muito, nós conhecemos a história que a gente não pode contar aqui inteira, né? Mas ele praticou, né? Ele não ficou só naquela teoria que ele ensinou, que ele aprendeu com o mestre, ele partiu para a prática e foi aquela pedra angular do evangelho, aquela rocha, né? Pedro, rocha, Petrus, Simão Pedro. E aí nós passamos para nós mesmos, né, gente? Vamos nos avaliar agora. Agora é o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. E nós? Nós realmente sabemos e fazemos sempre? A gente está praticando sempre esses ensinamentos? Tudo que a gente está aprendendo aqui, eu não digo tudo, mas pelo menos uma grande parte. Vamos analisar se estamos realmente, né? E nós, quantas vezes nós não negamos o Cristo? Como negamos o Cristo? Quando não praticamos os seus ensinamentos. Quantas vezes nós realmente sabemos esse ensinamento, sabemos como temos que proceder, mas na hora acabamos procedendo de maneira diferente, né? E a nossa negação aos ensinamentos do Cristo? Como é que ela tem se dado, né, gente? É claro que somos ainda muito imperfeitos? Somos, sim. Mas isso não é razão para nós nos acomodarmos, né? Que a gente não consiga 100%, mas que nós tenhamos o ânimo, a força de luta, né? De luta interior, de lutar, de fazer o máximo possível para deixar longe aquele homem velho, cheio de imperfeições, e partir para a nossa real transformação, a nossa real mudança, né, gente? E deixarmos um pouco de lado o nosso desculpismo. Porque, olha só, nós sonegamos a nós mesmos, né? Nós, com os nossos desculpismos, agora não, depois eu faço, né? Deixa para depois, eu tenho muito tempo. Sim, a um passo de cada vez. Sim, isso tudo, um passo de cada vez. Só que esses passos têm que acontecer, né, gente? Vamos dar passos um pouco mais largos, senão a gente fica o tempo todo, como nos foi dito Emmanuel lá, naufragando, né, indo e vindo, sempre com a mesma desculpa. Depois eu faço, mais tarde, eu tenho muito tempo.
não sei se nós temos tanto tempo assim ainda, né? Com tantas oportunidades. Nós não sabemos das oportunidades futuras, né? Em próximas vidas. Onde é que nós vamos renascer? Vamos reencarnar aonde? Com que possibilidades? Então, vamos aproveitar o hoje, o agora, como fez Simão Pedro e como fizeram outros companheiros, né, do Evangelho. E aí a gente vai lembrar também de uma fala do Mestre Jesus. Vamos lembrar lá, sempre que o Mestre curava os enfermos, ele dizia o quê? Qual era a frase que ele sempre falava? Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Vamos analisar essa frase de Jesus aí, gente. Não peques mais. Primeiro, esse conceito de pecado, né, gente? Porque essa palavra pecado, ao longo da nossa vivência, ela foi tendo um significado um pouco adulterado do que o original que o Mestre Jesus colocava, né? Esse pecado aí, não peques mais, ou seja, não cometa mais os mesmos equívocos que vens cometendo há tanto tempo. Não cometas mais os mesmos equívocos que te levaram a enfermar. Porque o doente enfermado, por quê? Porque ele fugiu, né? Nós enfermamos quando fugimos daquela rota, ou seja, quando fugimos do pensamento divino, quando fugimos das leis divinas. Então, quando o mestre diz não peques mais, ou seja, não fujas mais das leis divinas, não fuja da prática, é o conhecer, é o saber e fazer que a gente colocou lá no princípio, né? Para interligar agora com isso. Então, não peques mais, não cometas os mesmos erros, para que não te aconteça algo pior. Isso não é ameaça, assim, não. Jesus está nos advertindo que, se nós continuarmos com as mesmas atitudes de antes, se não houver mudança, nós vamos continuar com as mesmas dificuldades, indo e vindo, como falou Emmanuel lá, naufragando 1000 vezes. Porque quando nós nos distanciamos das leis divinas, nós enfermamos, não tem como, né? O nosso corpo espiritual fica enfermado e leva essas enfermidades para outras encarnações, para outras vidas, né? E quando o corpo físico chega a enfermar, é porque o corpo espiritual já enfermou há muito tempo. Então, que nós possamos realmente, gente, com muita fé, com muita força, colocar em prática esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Para que a gente não esteja sujeito a tantas vicissitudes. Porque esse nosso mundo, né, ainda de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, ou seja, esse mundo que ainda é um mundo inferior, ele traz para nós muitas enfermidades. Claro, a nossa matéria é muito grosseira ainda. No momento em que... E aí a gente tem o Covid aí, né, gente? Olha o Covid-19 aí, já vai para 2 anos quase, né? Agora, no final do ano, o Covid-19, ele começou no final de 2019. Nós estamos em agosto de 2021. Quer dizer, isso oficialmente, né? Começou em dezembro de 2019, oficialmente. Alguns dizem que começou antes, não importa, né? Mas essa enfermidade tão longa e tão arrasadora, né? Faz parte ainda de nossa imperfeição. Porque no momento em que nós evoluirmos, claro, nós ainda vamos ter mazelas, não seremos ainda espíritos puros, mas vamos conseguir eliminar muita coisa, né, gente? Vamos melhorar, com certeza. E aí a gente vai lá para o livro dos Espíritos, para ver como nós sabemos sim, como nós conhecemos sim
A questão 621 do Livro dos Espíritos nos pergunta: onde está escrito as leis de Deus? Onde estão escritas, né, essas leis de Deus? A resposta, todo mundo sabe, né, gente? Ou quase todo mundo sabe. Na nossa consciência. Então, nós temos gravados em nós essas leis divinas. E o Mestre Jesus também falou, nos afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Se nós temos essas leis divinas já inscritas na nossa consciência, se está dentro de nós, por que nós não praticamos? Né? Por que essa diferença entre o saber e o fazer? Se ainda não praticamos, é hora de começar, né, gente? Ou se já começamos, de continuar. E a gente vai agora para uma outra personagem. Nossa, essa então, essa também, né? Importantíssima, que é o nosso querido Paulo de Tarso. Vamos visualizar mentalmente Paulo de Tarso. E lembrar que ele falou o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Paulo, olha só, gente, isso Paulo de Tarso, hein? Paulo de Tarso. Quer dizer, ele tinha o conhecimento do bem, porque ele queria fazer, não é isso? Ele disse: o bem que eu quero, se eu quero, eu conheço. Eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu também conheço o mal, porque eu não quero fazer, mas esse eu faço. Então, é aquela luta, né, entre o saber e o fazer, o conhecer e o praticar, né, a teoria e a prática. E aí, gente, olha só, Simão Pedro conseguiu, né, Paulo de Tarso também, porque nós vimos que depois disso, depois de muita luta íntima, inclusive a gente, quem acompanhou a história, né, a trajetória de Paulo de Tarso através dos livros, verificou que Paulo de Tarso teve uma luta íntima muito grande, um sofrimento muito grande. Mas no final, qual foi a afirmação dele? Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo de Tarso já tinha conseguido superar aquelas dificuldades. Não foi fácil, mas ele conseguiu vivenciar o Cristo, o Evangelho do Cristo. E aí, gente, então mostrando que ele sabia e ele fez, né? Então é necessário vencer a si próprio, superar essas barreiras, essas dificuldades que entravam o nosso crescimento espiritual, gente. São barreiras que nós mesmos colocamos com os nossos desculpismos, como a gente viu agora há pouco, né? Nós nos sabotamos muito. O homem velho ainda impera muito em nós. Por isso, nós temos que lutar, né? A palavra hoje é lutar, lutar contra as adversidades, lutar contra as nossas imperfeições, contra os nossos medos, contra os nossos temores, lutar com fé, ter fé, acreditar que nós passaremos por todas essas dificuldades, mas que sairemos inteiros, mais fortalecidos, mais prontos para a luta que, se não for só nessa encarnação, nós vamos levar essa vitória, né, para uma outra encarnação, com mais conhecimento, com mais tranquilidade para vivermos vidas melhores. Não vamos ficar só no imediatismo, só no hoje, não, pensando só nessa vida de hoje. Essa vida de hoje é um pontinho dentro de uma eternidade que nós temos aí, né? E já falamos de Simão Pedro, falamos de Paulo de Tarso, vamos falar um pouquinho do próprio Emmanuel, né, gente, que nos deu essas duas lindas páginas iniciais aqui. Emmanuel, ele foi um senador romano,
chamado Públio Lentulus, né? Muitos sabem disso, a gente conhece essa história, porque Emmanuel contou para nós essa história numa obra chamada Há 2000 anos, na psicografia de Chico Xavier, uma obra lindíssima. Gente, quem ainda não teve oportunidade de ler, eu sugiro que leia. No caso específico do Nosso Lar, a gente tem esse livro na biblioteca, ele pode ser consultado lá, ou então em PDF, tem também em PDF, para ser lido, estudado, porque a história do nosso Mestre Jesus, história do cristianismo, né? Emmanuel, com detalhes riquíssimos para nós. Mas, nessa obra, Emmanuel nos conta que ele teve um encontro com o Cristo, né? Não vamos contar a obra, porque eu estou consultando a hora aqui, a hora passa muito rápido, daqui a pouco a gente termina o nosso tempo, né? Então, Emmanuel, quando ele esteve com Cristo na figura de Públio Lentulus, aquele grande senador romano, né? Aquele senador imponente, o Mestre Jesus perguntou para ele, falou para ele, né? Podeis seguir-me agora ou daqui a milênios? Então, deu essa opção a ele. Mas, naquela época, ainda um senador imponente, arrogante, né? Não pôde ou não quis, não teve condições de seguir Jesus naquele momento, né? E o Cristo também fala isso para nós. Podeis seguir-me agora já, ou daqui a milênios. Quer dizer, vamos continuar ainda, como disse lá o nosso Emmanuel, agora, já na figura de Emmanuel, né? Naufragando por 1000 vezes, ou vamos seguir agora? Né? E aí, gente, vamos deixando um pouco esses nossos personagens, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Estou vendo aqui que já estamos com o horário um pouco avançado, vamos lá. André Luiz tem uma obra, né, chamada Missionários da Luz. André Luiz, a maioria de nós conhece, ou todos conhecemos, na psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, ele ressalta um diálogo entre umas senhoras e um outro senhor também, que estavam numa casa espírita. Então, eles assistiram a palestra na casa espírita, receberam passe, conversaram. Se fosse no nosso lar, né, se eles estivessem no nosso lar, terminada a reunião, iriam lá para a sopa, né? Vamos lembrar lá, gente, olha só, vamos ativar aí as nossas saudades, né? Então, estavam lá no nosso lar, no nosso salão, assistiram a palestra, tomaram passe, beberam água frutificada, saíram, foram lá para os fundos, para a nossa cozinha, tomaram aquela sopa maravilhosa, deliciosa, né? Energizante, e estavam conversando com todos ali animados, e saíram, chegou a hora de ir embora, saíram, quando estavam ali na rua, na frente do nosso lar, ali saindo, né? Eles foram conversando, poxa, que manhã, porque no caso o nosso lar, as nossas reuniões são de manhã, né? Que manhã agradável, as nossas palestras são de manhã. Que manhã agradável. Nossa, eu estou me sentindo tão bem, dizia uma senhora, a outra também. Olha aquele passe, que bom, né? Sopa gostosa. E aí foram caminhando, foram saindo. Tinha um outro senhor com eles também, concordou com tudo. E aí eles foram caminhando e no meio do caminho, ainda antes de chegar em casa, já começaram a conversação não edificante. Começaram primeiro com a maledicência, lembrando, mas você viu o que aconteceu ali com fulano ou com cicrano? Você viu não sei o quê, não sei o que lá? Tá, eu vi, ponto. E aí já foram mudando a sua tela mental. E foram conversando, comentando sobre outros problemas, outras coisas não edificantes, foram tendo comportamentos não edificantes, passaram por alguns lugares, chegaram em casa, mudaram inteiramente aquele padrão vibratório, aquela sintonia vibratória. E aí, aqueles espíritos, né,
que costumavam acompanhar, esses então chegaram logo, né? E mudou esse padrão. E aí André, então, perguntou ao seu instrutor, Alexandre, mas por que isso? Poxa vida, eles saíram daqui tão bem, estavam tão bem, agora voltaram a enfermar, né? Voltaram a enfermar, como disse o mestre. E Alexandre explicou para André que fazia parte, né? Que era assim, infelizmente. E aí eu vou ler aqui, gente, um trechinho, é o capítulo 5, para quem quiser ver, tá? Missionários da Luz. Eu vou ler rapidamente, a gente vai finalizar com isso. Quando André Luiz fala, quando Alexandre fala assim para André Luiz, não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço. Tá? Olha só, gente, não é só o entusiasmo inicial, mas o esforço em continuar, né? O esforço em continuar no bem, o esforço em continuar sintonizando com a espiritualidade mais elevada, né? E sim o esforço persistente, Alexandre fala, esforço persistente, persistir, né, gente? Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Então, gente, as primeiras dificuldades, os primeiros entraves, são poucos os que permanecem fiéis à sua consciência, ou seja, olha a questão 621 aí, as leis divinas inscritas na nossa consciência. Então, nós sabemos, nós temos consciência disso. E, muitas vezes, nos primeiros embates, nas primeiras dificuldades, nós não conseguimos continuar nessa caminhada. Então, meus companheiros de doutrina, nós estamos agora encerrando esse nosso estudo do saber e do fazer, da necessidade da prática, aliada à teoria, né, gente? A teoria é necessária, o estudo é necessário, muito, muito necessário, mas ele tem que vir aliado à prática, né, à ação. E o nosso estudo de hoje, então, foi com essa intenção de que a gente possa realmente colocar esses ensinamentos em prática. E nós vamos agradecendo mais uma vez, agradecendo a casa, agradecendo a todos vocês que estejam conosco agora, por nos ouvir. E vamos juntos agora, companheiros, vamos mentalizar, vamos juntos, vamos mentalizar o Cristo, nosso Mestre Jesus, dizendo para nós, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, vamos colocar em prática esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus para vivermos melhor, para termos plenitude, para podermos evoluir. E como pedintes nós somos, nós vamos pedir agora a esses trabalhadores do Mestre Jesus, essa espiritualidade operosa, em especial os trabalhadores do nosso lar, do Centro Espírita Nosso Lar. Vamos pedir que eles estejam conosco em nossos lares, porque temos a certeza que eles estão. O Mestre Jesus já nos disse, onde estiverem mais de um, aí eu estarei presente. E nós somos vários em pensamento. Então, vamos pedir à espiritualidade que nos ampare, que chegue até os nossos lares, que continue conosco nos nossos lares, que ampare a todos nós que estamos agora sintonizados com essa espiritualidade, que nos dê tranquilidade, que nos dê paz, que nos dê força para seguirmos na nossa caminhada. É o nosso sincero desejo. Que assim seja. Muita paz, meus companheiros, muita paz. Um abraço grande, grande, grande no coração de cada um de vocês.